E começa aqui... Segunda Popular. Segunda Popular. Fala galerinha do mal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um grande episódio de Segunda Popular. E hoje, tomando essas ideias da gente ser um pouco mais rápido e fazer pautas quentes, vamos falar de um lançamento, não só um lançamento, talvez aí, pelo que dizem, o maior lançamento do ano de alguns setores, assim. Vamos falar de Duna 2 e Duna 1, consequentemente, porque a gente não tinha cultura suficiente no Duna 1 pra gente fazer um podcast, então a gente esperou sair o 2. Mas, Frog, fala aí, acho que tem um pouco hoje de impressões iniciais também, você gostou? Qual que é a sua brisa geral pra Duna, assim? Esse ponto que você trouxe já é importante. A gente não gravou sobre o Duna 1 porque não acontece nada no Duna 1. E aí, nesse já acontece tudo de uma vez só. Então tem um monte de coisa pra falar. O foco é o 2, claro. Então fica aí um aviso de spoiler. Se você não viu ainda, vai ter um monte de spoiler, porque não, a gente não vai se resguardar em relação a spoiler. Mas assim, eu gostei do filme. Eu acho que é uma boa ficção, né? É uma boa ficção e eu acho que a gente quis falar sobre ele exatamente porque, enfim, faz parte do gênero da ficção científica também, trazer alguns aspectos de crítica social. E esse filme eu acho que tem bons temas pra serem discutidos. Um pouco difíceis, assim, eu acho que tem várias figuras e várias provocações, assim, eu diria, tipo, incompletas, assim, talvez sejam mais completas nos outros filmes, não sei. Mas o filme é legal, eu gostei. Eu recomendo que assistam, não no cinema, porque o cinema tá caro, mas eventualmente assistam porque é legal. Mas eu nunca acho que tá valendo a pena ver no cinema, assim, esses filmes. Tudo bem. Eu tô aqui. Faz tempo que você não tinha esses pesadelos. Me conta, era sobre o quê? São só pedaços. Nada é claro. Vocês lutam contra os Harkonnens há décadas. Carregar! Minha família tem lutado há séculos. Seu sangue vem de duques e das grandes casas. Aqui, somos iguais. O que fazemos é pelo benefício de todos. Eu gostaria muito de ser igual a você. Talvez eu possa te ensinar. Pra gente falar de uma parte, enfim, a nossa parte técnica, como sempre, né? O Duna 1 é de 2021 e o 2 saiu agora em 24, né? É do Denis Villeneuve. E ele é o responsável por Blade Runner 2049, que eu particularmente gosto bastante, mas também é uma crítica mais mista, vamos dizer assim, né? E só pra gente começar, acho que tem dois pontos, assim, que, gostando ou não, se você nunca viu Duna, ou se você viu e não gostou, ou viu e gostou também, eu acho que Duna é um dos filmes que me lembra o que é um mega lançamento. O que é um filme de orçamento que não existia há alguns anos atrás, 10, 20 anos atrás, e como a indústria do cinema, tipo, cresce, no sentido até problemático, eu diria, mas é isso, é uma obra megalomaníaca em todos os sentidos possíveis, assim, a produção é cara, os atores são caros, a divulgação é cara, tudo é muito, muito, muito caro, né? É o que a gente chama de blockbuster, e nos videogames é o AAA, né? Que é o mais caro que a indústria pode gerar. Mas sou, assim, eu fico feliz em dizer que, porra, o dinheiro é bem gasto. Tirando um ator ou outro ali que eu tenho problemas pessoais, eu acho o dinheiro muito bem gasto, assim. Mas eu vou colocar, colocar o elefante da sala, assim, vocês vão ter que saber disso. Eu dormi assistindo no cinema. Eu fui ver, mano, eu dormi, assim, uns 60% do filme. E depois eu fui ver de novo porque eu dormi no filme. Mas as partes que eu fiquei acordado na primeira vez eram lindas. Lindo, que filme lindo. Puta que pariu, filme maravilhoso. Mas, até pra entrar nessa pauta, acho que é a primeira pauta que a gente pode falar, assim, e até pra falar do Duna 1, né? O tanto 1 quanto 2 eu não acho que são filmes chatos, eu não acho que são filmes cansativos, apesar dessa piada de que as coisas demoram pra acontecer, né? Mas é isso, acho que é difícil de dizer que não são filmes lentos, talvez.
propositalmente, mas Duna 2 a gente tá falando de um filme, acho que de 2 horas e 40. Então, eu recomendo muito pras pessoas, mas eu não acho que é um filme que qualquer pessoa irá gostar. Acho que é um filme que exige um pouco de investimento. Acho que você tem que estar afim. Claramente não é um filme, como o meu caso, pra você ver com sono. Não é um filme pra você ir ver pra bater papo. Não é um filme pra você ir ver, tipo, deixar de canto e fazer outra coisa na sua sala, por exemplo. É um filme que exige atenção. E somando os dois, dando 5 horas de atenção, assim, é uma coisa que eu acho que cansa um pouco as pessoas. Eu acho que tem um negócio nisso de cansar também, que é muito uma questão de vocabulário. Tem palavras e nomes, e aí tem, tipo, tem nomes específicos, aí tem famílias, aí tem planetas, aí tem não sei o quê. Então, tipo, você precisa meio que ir aprendendo o que é cada família, o que é cada coisa, o que significa tal coisa. E se você perde isso, tipo, a vez que eles dão a definição, já era. E é um negócio de construção de universo, que eu acho que é uma coisa bem comum pra filmes de ficção científica, tá ligado? Tipo, se você não pega direito essa construção de universo, você fica perdido, e aí, mano, é 5 horas de você não entender nada. Talvez uma série fosse mais amigável pra maioria das pessoas, eu sinto. Que é isso, 5 horas de filme dá quase pra fazer uma temporada, tá ligado? E eu não acho o fato dele ser um pouco mais inacessível problemático, acho que é uma proposta interessante pro filme, pra gente começar a nossa discussão, assim. Mas estejam avisados, é isso, é um filme que não se culpe por ter sono, porque eu acho ele um pouco cansado, não se culpe por estar ali. E as ações do filme, os momentos de ação, de porrada, de tiro, de luta, eles são muito bem feitos, mas eu acho que eles são muito específicos. Rola ali, e aí acaba, e aí volta pra política. Parece que você tá vendo um Game of Thrones espacial, assim, me traz um pouco essa vibe. E pra gente entrar num tema, numa linha, assim, o mais óbvio, a primeira camada, a primeira discussão que as pessoas sempre trazem, é que é um filme sobre colonialismo, né? Então, apesar de que, assim, os colonizadores brigam entre si também nesse processo, né? Mas é um filme sobre colonialismo, me lembra até um pouco a linha um pouco de Pocahontas, ou Dança com Lobos, ou Avatar, né? Que uma pessoa que tá muito alheia a esse ambiente e destrói e explora esse ambiente por um infortúnio, ela cai com aqueles nativos, ela cai naquele ambiente e ela aprende a ressignificar aquele espaço, a ressignificar aquela natureza e entender, tipo, tá, o que a gente tá fazendo aqui, né? Já vimos isso em Avatar, já vimos isso em Pocahontas, já vimos isso em Dança com Lobos, não é necessariamente uma história original. Mas dentro do Duna ele traz os elementos que, com o colonialismo espacial especificamente, que é impecável, assim. Eu acho que o nome do que eles usam no filme é especiaria, entre outros fatores, né? Então eu acho que isso dá um tempero pro filme, sabe? A temática principal do filme é colonialismo, não tem como fugir disso, porque é literalmente uma família de colonizadores que vai dominar um planeta pra buscar recursos naturais, e eles chamam o recurso natural lá, no caso, como especiaria. Então, tipo, é uma alegoria bastante clara, bastante óbvia, e, tipo, é a temática do filme mesmo. E esse é o problema que eu acho que do 1, assim, fica meio ainda nisso e não vai tão fundo na história. No 2, a gente aprende que, basicamente, também, dentro dessa perspectiva do colonialismo, é uma perspectiva do... eu achei bom que você trouxe o Pocahontas, porque é meio a mesma brisa do Salvador Branco, né? Tipo, a gente tá falando que o protagonista, ele é de uma família que não pertence àquele planeta, da família que dominou o planeta, né? Da aristocracia que dominou o planeta, né? Porque eu acho que tem isso também. As famílias têm títulos de nobreza. Então, ele é tipo filho do Duque, do Arquiduque, sei lá, não lembro agora, que domina aquele planeta. E no decorrer do 2 a gente vê que ele se torna a liderança popular que faz a insurreição contra o novo dominador, né? O dominador que tomou posse no primeiro filme. Obviamente isso é proposital, né? Porque essa é a narrativa principal do filme e tal. Mas eu acho uma alegoria interessante, porque isso é uma coisa que é muito comum, assim, eu diria, em filmes, né? Porque eu acho que tem um aspecto de como o centro do capitalismo enxerga as insurreições populares e as legitima quando eles decidem que elas são legítimas, né? Porque, por exemplo, o Avatar, e eu tô falando do Avatar de gente azul. O Avatar a gente tem isso, é um soldado que vai de outro mundo e se torna uma liderança popular pela profecia. Então sempre tem um tom de misticismo, um tom de religiosidade. E nesse filme não é diferente, assim. É o menino que é filho do Arquiduque e por algum motivo muito... que eu não lembro se explicou direito, mas ele tem aquele poder de influenciar pela fala, que teoricamente só mulheres específicas do filme têm. E ele se torna esse líder dessa insurreição popular, meio que se passando por, e eu acho que isso é bem, enfim, eles deixam isso meio para ser discutível mesmo, como se ele fosse um novo Messias, né? Como se ele fosse essa figura religiosa prometida de libertação daquela população local. Mas aí depois na narrativa a gente descobre que essa religião foi implementada por essas mulheres de propósito, para criar essa figura de propósito. Então, eu acho que aí tem uma alegoria interessante, aí eu não sei se isso realmente se o autor, né, se a ideia da pessoa que escreveu o livro, ou se o autor, o diretor do filme, realmente tenta construir essa perspectiva de crítica à ideia do Salvador Branco, mostrando como isso é uma noção construída e não real. Mas eu gosto que, ao mesmo tempo, no filme, tem uma disputa entre os nativos
sobre qual deve ser a perspectiva da liderança da insurreição. Tem uma parcela, né, e é meio dividida entre norte e sul do planeta, que a galera do norte é muito tipo, mano, a gente vai se libertar, nós somos, né, tem uma noção social e cultural bastante forte, assim, nós vamos nos libertar, enquanto o sul parte mais dessa perspectiva messiânica. E é interessante que ele usa uma assimilação de vocabulário, cultural, etc., claramente inspirada no islamismo. E aí eu acho, não sei por que eles decidiram fazer isso, talvez por causa da ambientação, Duna e não sei o quê, mas eu acho que isso também é bem discutível, mas no final eu senti que a temática do filme, ela gira em torno desse subcontexto do colonialismo. E aí eu achei bom nesse sentido, eu achei uma boa discussão, porque você não fica, tipo, preso na perspectiva de que ele é o herói. Você tá vendo e ele fala, ele abertamente fala que não é essa pessoa, ele não quer se colocar nessa pessoa, mas depois você vê como ele tá instrumentalizando aquele povo pra chegar no objetivo dele, né? Então, quando a gente fala de discussões interessantes dessa linha, assim, é isso. Não é só um salvador branco, mas é uma discussão do Messias branco. Eu acho que eu nunca falo muito disso nos podcasts, assim, enfim, eu tive minhas aulas de antropologia na faculdade e a gente arranhou um pouco religião nessa brisa, assim, e o nosso personagem principal, ele meio que entende isso, ou parece que ele entende alguma coisa, fala assim, eu não quero ser o Messias, mas estamos movendo essa galera e vamos pra lá. Sendo que a gente pode entender que esse próprio conceito de religião deles é uma coisa colocada pelo explorador. Eu vou ficar devendo o nome do livro, enfim, eu não lembro, realmente foi uma aula de faculdade muito específica que eu tive, de antropologia, mas trabalha como a gente tem a colonização no Brasil e na África, a gente tem o sincretismo religioso, tá uma aula de história, vou aumentar a aula de história pra caralho. Que é quando a religião que é alheia, então uma religião europeia, né, se mistura com o dia a dia e com as coisas de um lugar diferente, né? Então, no Brasil, por exemplo, a gente tem o Candomblé, que é um exemplo prático disso, né? Que é a mistura de coisas regionais ali com uma religião africana. E eu lembro que tinha um caso específico de uma colônia africana e eles rezavam para um deus da locomotiva, porque a locomotiva chegou lá, era uma coisa alheia a eles passaram a rezar para essa entidade, vamos dizer assim, da locomotiva. E esse conceito na religião é um pouco frequente de que o Salvador, ou essa figura empoderada, vamos colocar assim, o Salvador necessariamente ele é externo à nossa realidade, né? Então é alguém que vai vir de fora, né? Alguém que vai vir alheio e vai chegar. Então isso casa muito com a discussão do filme, né? Eu gostaria que o filme fosse mais claro, às vezes eu acho que o filme, ele dá a entender muitas coisas e eu gosto disso, mas eu sinto que Duna, pelo menos do que a gente viu até agora, ele dá a entender e ele não vai pra muitos lugares, tipo, o menino tem a dúvida, ele leva isso adiante, tipo, é isso, não gera tantas coisas. Mas vai ter mais filmes, e já foi colocado também. E um disclaimer importante que eu acho que é válido, é que o livro é de 70 e pouco, então, e aí uma coisa que eu queria dizer, porque, enfim, numa análise mais sincera, assim, a história de acontecimentos é uma história um pouco de clichê, é o que a gente já falou agora, a gente já viu em Pocahontas, a gente já viu em Avatar, a gente já viu em Dança com Lobos. O que eu acho que é o diferencial, justamente, são os temperos e as especiarias, vamos dizer assim, que ele coloca ao longo do filme. Então, o cenário é interessante, os vermes gigantes são do caralho, aquele conceito do verme gigante, o cara tem que escalar o bagulho, a ideia deles terem que sair na mão com faca, porque as armas não funcionam, eu acho que tem muitos micro detalhes, mas gera essa coisa no final que eu fico assim, tecnicamente falando, o moleque era um filho de um nobre importante, aí ele perde tudo, aí ele vira o Messias, e ele resolve todos os caralhos do filme com uma briga de faca, tá ligado? Eu fiquei assim, porra, eu não sei, calma, não me pegou tanto assim o filme, entendeu? Eu falei, porra, ele vai resolver todos os caralhos desse filme com uma briga de faca. Não é possível que não pode vir dois caras com uma faca e esfaquear ele pelas costas. Caralho, não dá. Então, tirando esses micropontos, assim, que me tiraram um pouco da história, o filme tem muito mais camadas do que eu imaginava na primeira vista, assim. Acho que essa discussão sobre como a colonização afeta a religião dos oprimidos e como nós somos afetados também. Enfim, o Brasil é um país católico, gente. Não tem nada de católico na gente. As pessoas já estavam aqui antes, chegou um bando de católico, hoje nós somos um país majoritariamente católico. Então, eu acho que é uma discussão interessante da gente levar adiante, assim, e o filme trabalha essas linhas de uma forma que eu acho que não é o ideal, mas de uma forma muito bem feita, vamos dizer assim. Vejo possíveis futuros, todos de uma vez. E em vários deles, nossos inimigos vencem. Mas eu vejo uma saída bem estreita. A você. Acredite em mim. Essa é uma forma de poder que o nosso mundo ainda não viu. O poder supremo. Quero que saiba que vou te amar até o fim da minha vida. Você nunca vai me perder se continuar sendo quem você é. Pense bem no que vai fazer com a Atreides.
Eu gostei do filme, eu gostei da maneira que a história é contada, porque é isso. Apesar de ela ser clichê, e assim, é isso, é um contexto narrativo bem clichê, como você falou. Mas, enfim, a produção é legal e o desenvolvimento do roteiro eu acho legal, mas tem coisas que eu achei que são muito, tipo... Eu não gostei muito da timeline, assim, né, da cronologia do filme, porque, tipo, dá a entender que o filme inteiro acontece em menos de 6 meses. Porque a mãe do personagem principal tá grávida no começo do 2, né? Ela tá, tipo, no começo da gravidez. O 2, acontece tudo do 2. E, assim, muita coisa acontece no 2. Ela ainda tá grávida. Assim, isso pra mim ficou, tipo, meio... Pô, acho que forçaram a barra. Porque tem um negócio de mobilizar vários exércitos gigantescos, assim. Tipo, através de um mundo, assim. Rodar o mundo inteiro, um exército gigantesco. Enfim, aí eu fiquei meio bolado, assim, com algumas coisas. Então, tipo, eu sei que é uma ficção científica, mas tem algumas coisas que eu fiquei, tipo, isso não parece meio verossímil, assim. Tipo, resolver um conflito intergaláctico numa briga de faca, entre um X1 de faca. Mas, eu dou esse relaxo porque, de fato, é uma ficção científica, então beleza. Não dá pra pedir também muita coerência nesse aspecto, assim. Mas eu acho que esse filme tem alguns pontos que eu achei legal de discussão, que é a perspectiva de como eles tratam a religião. Isso eu gostei muito desse filme, porque eu acho que, como eu falei, é claramente inspirado no islamismo, assim, tipo, né, obviamente, né? Não é o islamismo, mas é inspirado no islamismo, então as palavras, a maneira, os jeitos, as rezas, etc, né? Dá a entender que tem umas semelhanças muito grandes, claramente inspiradas, porque afinal também, né, como eu falei, tipo, eu acho que isso tem a ver com a ambientação. Mas, e um ponto importante, eu tava com medo de o filme ser islamofóbico, né? Eu tava com medo de o filme vir com essa perspectiva e tratar como a religião como se fosse, sabe, aquela brisa de tipo, ai, essa religião específica é horrível. Ele não é assim. Tipo, tem uma crítica de uma parte, né, de uma parcela dos nativos em relação à religião, que é muito boa, inclusive, que eu diria que é uma crítica, digamos assim, mais social, assim, no processo de controle social da religião. E tem uma parcela da população que é guiada cegamente pelo aspecto religioso da parada. E isso gera um conflito entre os nativos, mas, ao mesmo tempo, principalmente a galera que não é a favor da perspectiva religiosa, fala, mano, desculpa, mas a nossa insurreição é mais importante do que ficar tretando por se a religião tá certa ou tá errada. E aí eu acho isso super interessante, porque isso entra em conflito várias vezes no sentido de quem vai liderar o processo revolucionário. E essa é uma discussão muito interessante quando a gente está discutindo sobre esse negócio dessa brisa do Messias branco, do Salvador branco, etc. Porque a gente teve experiências históricas extremamente importantes de insurreições que, querendo ou não, as insurreições mais bem-sucedidas da história foram construídas sem essa perspectiva. Mas é óbvio que, né, o capitalismo não gosta disso, né? Porque a gente tem experiências como a China, como o Vietnã, como Cuba, que não tiveram essa perspectiva. Tudo bem que Cuba teve Che Guevara, mas, né, tipo, vamos dar o relato que ele é latino-americano e tal, assim, mas era uma experiência latino-americana. Mas tem textos, inclusive, do Ho Chi Minh falando sobre como, por exemplo, muita gente questiona, e até hoje, assim, questiona, tipo, do marxismo ser uma coisa eurocêntrica e etc. E o próprio Ho Chi Minh já responde isso quando ele se declara marxista-leninista, porque o Ho Chi Minh é uma pessoa que foi pra Europa e foi lá que ele descobriu o marxismo-leninismo e tal. E aí ele vê no marxismo-leninismo a única perspectiva política real de libertação da periferia do capitalismo. E ele tem vários textos sobre isso e eu acho isso muito interessante porque a gente vê que todas as revoluções bem-sucedidas no mundo foram na periferia do capitalismo e todas elas contaram necessariamente com a organização e insurreição local, com lideranças locais. Então, sempre eu tenho essa sensação que sempre as narrativas hollywoodianas, as narrativas, digamos assim, mainstream, apelam para a perspectiva do Salvador branco, porque sempre trata-se como a população nativa que está clamando por insurreição, que está reclamando por, né, soberania nacional, digamos assim, né, que no final é isso, é um clamar por soberania nacional, precisa de alguém, né, o branquelo iluminado para vir ajudar. E aí, eu gostei muito desse filme, quando a galera que é contra a religião questiona exatamente isso. Fala, não, esse cara é de fora, esse cara tá usando a religião, e esse cara tá usando a religião na perspectiva de dominar a gente vai ser dominado se a gente seguir esse cara, se a gente seguir o que ele tá falando. E eles ficam batendo nessa tecla o tempo todo, mas ainda assim, isso não impede eles de participar do processo de insurreição, porque eles sabem que é mais importante naquele momento. Mas eu sinto que no terceiro filme, até porque o final, a grande questionadora, né, que é a Zendaya, sai, né, se desloca e sai digamos assim, do exército principal, então provavelmente vai haver um conflito perante isso, né, um conflito relacionado a isso no terceiro filme, e aí, assim, sendo nos próximos capítulos. Mas eu fiquei nessa brisa e eu achei isso muito legal desse filme. A gente entra, enfim, talvez daqui uns 3 anos saia o Duna 3, a gente entra até numa outra discussão que é a pós-evolução, né, tipo, beleza, conseguimos, da hora, isso aí, matamos o que tinha que matar, resolvemos, e depois, né, e é interessante porque, acho que eu vou focar nessa linha que acho que eu gostei bastante dela,
existe uma parte relevante da galera que não gosta, não é que eles discordam, eles falam assim, mano, confiar nesse viés religioso vai ser a nossa ruína. Então eles objetivamente não concordam com essa linha, mas eles mesmos entendem que, tá, mas isso pode ser uma discussão pra depois que a gente resolver essa merda aqui. Vai resolver essa merda junto, beleza, tamo aí, foda-se. Aí depois que a gente vê essa merda, a gente vê como que a gente vai se discutir, como que a gente vai se dividir, o que vai ser o amanhã da revolução. E isso é um conflito, enfim, de todas as experiências que a gente teve de revoluções populares, sempre tem o amanhã. Sempre tem o, tá, e agora? Como é que nós vamos? Em casos deu algo bom, em outros casos deu algo mais discutível. Eu vou além, assim, eu digo que o viés religioso, a discussão da religião, na verdade, eu não sinto que é uma coisa tão bem resolvida pra gente dessa esquerda genérica que a gente coloca, né, nessas discussões, mas enfim, pra gente da esquerda radical, eu diria, inclusive, eu não sinto que a gente é tão bem resolvido, assim, quando a gente começa a colocar religião na discussão de, tá, uma revolução brasileira seria católica? Ou justamente não deveria ser católica porque vem dali, então a gente deveria pensar numa religião de matriz africana pra ter essa discussão. É necessário ter a religião dentro disso, porque as pessoas se movem muito por isso. E, enfim, ao mesmo tempo que o que a gente encontra muito no nosso meio é o comunista ateuzão chato também, que vai dizer que é tudo mentira, que religião é o ópio do povo, e parece que ele tem 15 anos ainda, ele acabou de descobrir a página ateia, e ele tá vendo os vídeos do Pirula de 2011, tá ligado? Você fala assim, caralho, mano, tipo, calma, tipo, pessoas têm credo, as pessoas têm religião, calma, a gente consegue ter uma conversa decente sobre isso. E eu não sei muito bem até como desenvolver esse assunto, que é isso, eu sinto que é uma coisa um pouco, que a gente tem um tabu na esquerda de discutir às vezes, né? Acho que a direita tem mais essa brisa de sou ultra cristão e tamo junto, porra, e Jesus Cristo acima de todos. E na esquerda eu sinto que a gente às vezes tem uma certa vergonha de vestir algumas camisas ou de não colocar isso em pauta, ao mesmo tempo que, não é uma regra, mas muitas religiões que não são católicas, enfim, religiões de minorias, vamos colocar assim, religiões de matriz africana, entre outras religiões, acabam indo pra esquerda justamente por estar nesse problema, porque tem a ver também com luta de classes, tá ligado? Tem a ver com problemas, um terreiro tá sendo quebrado e por aí vai, né? Mas eu admito que eu acho que eu nunca li um texto sobre isso, teria que dar uma pesquisada, assim, se o Fora quiser comentar, se ele conhece algum assim, mas a discussão de uma revolução popular à esquerda com um viés religioso é uma brisa muito distante de eu conseguir entender do que a gente tá falando, tá ligado? Assim, uma coisa que a gente não pode esquecer, e eu acho que isso é muito comum na esquerda, diria assim, acadêmica, descolada da realidade da classe trabalhadora, que a religião, sim, a gente tá falando de Brasil, óbvio, mas isso serve pra qualquer lugar, é fortemente pertencente à cultura local. Então, tipo, meter essas que, enfim, eu acho que é muito comum a galera que tá recém-radicalizada, começou a ter contato com o marxismo agora e tal, e aí vai pra crítica social foda, meter, tipo, aquele, a religião é o ópio do povo e tal. Eu digo porque eu fui assim quando eu comecei a ler Marx também, né? Porque é um dos textos mais introdutórios, né? Que é a introdução, a crítica do direito de Goethe. Mas, assim, a gente nunca pode esquecer que é isso, a religião faz parte do contexto social da classe trabalhadora, né? Então eu, por exemplo, tipo, não sei, acho que a família da maioria das pessoas que ouvem a gente devem ser ou católicas, ou evangélicas, judaicas, qualquer coisa assim. A maioria do Brasil, né, da população brasileira, da classe trabalhadora brasileira, é pertencente a um desses grupos religiosos. E é necessariamente um problema isso? Não. Óbvio que quando a gente está olhando para a religião, principalmente no contexto brasileiro, principalmente hoje em dia, a gente vê um papel de dominação social por parte, por exemplo, da igreja evangélica, né, que é altamente reacionária, que se coloca numa posição de controle social, que tem uma bancada fortemente estruturada no Congresso, altamente reacionária. Mas eu acho que esse é o que você falou, assim, a gente tem uma relação mal resolvida enquanto esquerda, assim, né? É muito comum a galera fazer uma comparação entre o trabalho de base da esquerda e o trabalho de base, que eu diria, né, entre muitas aspas, o trabalho de base que a igreja evangélica tem pelo Brasil afora. É muito comum você falar que, mano, qualquer lugar tem uma universal. Qualquer lugar que você for, qualquer comunidade que você for, tem uma universal. Então, eu acho que nesse filme tem essa brisa de o quanto é importante a religião para aquela população, principalmente o pessoal do Sul. Por quê? Num contexto que a religião exerce um papel de esperança, que a religião, num processo de insurreição popular, exerce um papel de liderança política, né, e existe uma questão também de convencimento, né? Teve aquela cena que ele convence as pessoas a seguirem ele porque ele consegue ler o que está na mente da pessoa e mostrar que ele é o escolhido, e a gente sabe que não é bem assim, mas ele faz se acreditar nisso, né? Ele faz as pessoas acreditarem nele. Tem um papel absolutamente importante. Existiram várias lideranças populares ao longo da história, principalmente na história da América Latina, ligadas à religião. É que quando a gente está falando de revoluções bem-sucedidas, a gente acaba não tendo, porque, enfim, né, processos históricos foram se construindo de determinada maneira. Mas a gente tem que um pouco superar essa perspectiva, eu acho, assim,
de, enfim, se afastar do aspecto religioso. A gente tem figuras até hoje importantes no espectro da esquerda que são religiosas, né, como, sei lá, o padre Júlio Lancelotti, por exemplo, que tem ficado em evidência nos últimos tempos pra cá, mas a gente teve o cardeal Arnes no Brasil e várias outras figuras ligadas à resistência à ditadura militar. Isso não pode ser renegado, assim, jamais. A gente não pode tratar a religião como a religião das pessoas como inimigo. A gente pode tratar, por exemplo, a igreja, né, a entidade da igreja católica, a entidade da igreja universal, até porque essas instituições têm perspectivas políticas, mas a gente tem que saber diferenciar. E eu acho que isso, nesse sentido, o protagonista do Duna soube muito bem fazer essa análise e usar isso a favor dele. Esse é o ponto. Ele usa a religião, ele instrumentaliza a religião, né, em prol dele, porque a gente vê que o objetivo dele é se tornar imperador. E aí ele tá instrumentando a religião pra conseguir um exército e pra conseguir chegar onde ele quer chegar. Mas é aquela história, esse filme trata da perspectiva do libertador branco. Eu me senti meio burro nesse episódio, que eu não dei nenhuma indicação, então eu vou indicar um livro específico. É porque é o último que eu queria fechar, assim, e isso é uma coisa que eu gostei mesmo, assim. Foi um livro que eu li na faculdade, agora eu lembro o nome dele específico, porque eu nunca esqueci esse livro, que chama Coronelismo, Inchada e Voto, pra quem tem curiosidade, é a história do Brasil, né? E fala, obviamente, do coronelismo, e ele trata uma coisa que tem no filme, assim, que os coronéis no Brasil, a gente tem essa visão mais ampla de coronelismo, né? E eles saíam na mão direto. Era extremamente comum um coronel ter mais ou menos poder. E no Duna, lá no primeiro, inclusive, mas, tipo, ele é um filho, ele é uma casa que cuida daquele planeta, daquela mineração, e aí eles vão trocar por outra casa, né? O pai dele acabou de ser coroado pra cuidar. Você vê duas casas se matando, né? Assim como no Game of Thrones também, né? E isso é uma discussão um pouco mais ampla, que eu não vou destender aqui, acho que vale para outros episódios também, mas como na verdade o imperador, que é o cara, essa figura que aparece no filme, ele tá por trás, ele é quase um equilibrista de poder, ele segura vários pratos, dando coisas aqui, tirando coisas ali, né? Pra poder ele mesmo se manter no poder. E eu acho isso interessantíssimo, acho uma visão muito, muito profunda, na verdade, quando a gente vai falar de estrutura de poder e de poderes locais, né? Porque é isso, o filme se passa em Duna, mas pelo que a gente pode entender, é um planeta hiper distante de qualquer outra coisa, que se não fosse a especiaria, o imperador estaria cagando pra aquele lugar. Então é isso, uma colônia distante que dá muito dinheiro, é por isso que ele investe naquele momento. Mas as casas brigarem entre si mostra esses micronúcleos de poder, essas microdiscussões, e enfim, como tem no Brasil, o coronelismo é um exemplo muito bom disso, que é interessantíssimo de análise, assim, pra gente não colocar uma coisa mais homogênea. Então eu queria fechar com essa indicação pra me sentir um pouco mais inteligente. Recomendadíssimo o filme, Duna 1 e 2, eu acho que tem o que eu e o Fry falamos no começo do programa, assim. Tenta ir com uma vibe de comprar o filme, assim, tipo, acho que não é um filme pra você ir batendo papo, acho que não é um filme pra você ir descompromissado, porque vai ser muito chato pra você mesmo, provavelmente, se você comprar essa linha. Mas é recomendadíssimo, eu vou além, falar uma frase forte aqui, eu acho que é o novo Star Wars. Eu acho que é o novo Star Wars da geração, assim, até porque a última trilogia de Star Wars foi o que foi, né? Então, Star Wars, eu falo que a gente gosta pra cara de Star Wars, mas é difícil gostar dessa porra, dessa franquia. Mesmo eu não tendo achado do caralho, assim, não foi um filme que me pegou muito e que eu amei ver Duna, o nível de produção, as propostas entregues, a recepção tanto do público quanto da crítica que a gente tá vendo, se mantiverem talvez o mesmo diretor, ele não deixar a peteca cair, assim, e daqui 3 anos tiver uma outra, né, saga, né, uma outra trilogia, é o novo Star Wars, assim, eu acho que é um filme, um neoclássico, um filme pra ser falado daqui muitos anos, assim. Mas deixa o Frog aqui pra ele fechar o programa, evitem tomar muita especiaria, porque vocês vão ficar zoados, né, e enfim, eu não sou um cara que gosta de areia, tem essa brisa também, acho que isso me pegou no filme. Frog, fecha aí com a gente, o que você constrói de Duna, assim? Eu gostei muito do filme, eu acho que ele tem seus problemas, claro, tipo, uma das críticas que eu vi, eu concordo, é que algumas escolhas dos atores foi meio ruim, assim, tanto no quesito de cultura, né, de fenótipos e cores dos atores e tal. Eu não gosto do ator que faz o principal lá, o Timothée. Mas enfim, o filme é bom. O filme é bom, o roteiro é bom. Eu acho que o primeiro é um pouco arrastado, pouca coisa acontece, mas o segundo é muito, muito bom. Então eu recomendo muito que assistam, assim. E eu acho que é isso, ele tem várias discussões. A gente nem conseguiu abordar tudo aqui nesse episódio, tem várias discussões. A gente focou em alguns pontos que a gente achou que eram mais relevantes, mas tem muita coisa. E é muito legal, assim, ele é genuinamente legal. E eu gosto de filmes que constroem seus universos, sabe? Que tem claramente todo um universo que, inclusive, pode ser explorado melhor até, né? E, então, assim, eu gostei, eu recomendo. E esse filme eu acho que traz reflexões importantes, assim, se a gente parar pra pensar e tal. Que é isso. Eu concordo com você de ser um novo Star Wars, porque o Star Wars traz algumas dessas mesmas reflexões, óbvio, de outra perspectiva, de outra forma, de outro, né, de outro jeito e tal. Mas traz algumas reflexões interessantes também parecidas. Ficção científica, bem feita. Então, eu acho que se a gente usar e trouxer essas reflexões é interessante, né, pra gente, enquanto esquerda, enquanto movimento comunista e tal. Mas, assim, no final, eu quero ver se o 3 vai ser bom mesmo, antes de falar qualquer coisa.
Porque tem muita coisa não resolvida, eu tô confuso com a linha do tempo, com a cronologia do filme, então eu não sei. Mas eu gostei pra caramba, assim, desse filme. Pra quem se interessou, inclusive, tem um Duna antigo. Tem um filme antigão, acho que da década de 80, 70, que é meio tosqueira, mas dá pra assistir, que tem os efeitos especiais da época e tal. Mas, enfim, eu recomendo os novos, é legal. E acho que é isso. Que foi tudo que eu precisava falar, já foi falado. Mas, assim, se vocês forem assistir o que o Terço falou, demanda atenção. Senão você vai ficar perdido, porque é muita coisinha. É muito vocabulário, é muito nomezinho e tal. Então, é meio que você tem que mergulhar de cabeça, assim. Bom, então muito obrigado por terem ouvido esse episódio, mais um episódio do Segunda Popular aqui com a gente. Eu queria sempre lembrar que nós somos um coletivo de marxistas-leninistas, de produtores de conteúdo na internet, e você pode achar todas as nossas informações aqui no link ao lado, se você tá no Spotify, se tá qualquer outro agregador, ou só pesquisar Soberana, tem nos links também nos nossos Instagrams e tudo que vocês podem encontrar lá. Então, obrigado por ouvirem mais esse episódio do Segunda Popular. Não esqueça de seguir as redes sociais do podcast para acompanhar nossos lançamentos futuros, e também acompanha nossas redes sociais aqui, né? Eu sou o Frog, quem tá falando aqui comigo é o Terça, nossa produtora é a Ana, nosso editor é o Nate, então siga nossas redes sociais também, acompanhe nosso conteúdo e também não esqueça de avaliar o nosso podcast e seguir nas plataformas de áudio que você escuta. Este podcast foi editado por Nate Clayman.